Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 3 relatos de Maledite para você neste Maledite Night. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, de Maledite, já deixa o seu like. E se por acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos ao primeiro relato de hoje, que é este. As marcas que uma Maledite pode deixar. Olá, Ana, nem vou me apresentar, que aqui sempre serei chamada de fulana. É isso aí. Mas pode se apresentar e depois eu sempre troco, tá? Por fulana. Essa história aconteceu quando a minha mãe era criança, mas isso tem consequências até nos dias de hoje. Peço perdão a todos antes de começar este relato, que infelizmente envolve religião, mas eu tenho ciência de que isso diz mais sobre humanos mau caráter do que suas religiões em si, deixando claro que eu respeito todas. Vamos lá, que agora é minha mãe que vai contar esse relato. Ok, então é a mãe dela. Eu era a única menina e a caçula de 2 irmãos. Era eu que ficava em casa com a minha mãe enquanto meu pai e os meus irmãos iam trabalhar. A minha mãe tinha uma amiga, a Maledite, que não saía de dentro da nossa casa. Ela não dava paz. Todos os dias ela vinha lá nos amolar. Até que um belo dia a gente descobriu a verdadeira intenção dela. Ela gostava do meu irmão do meio. Vou chamá-lo aqui de Carlinhos. Mas o Carlinhos tinha namorada e já estava até de casamento marcado. Mas a Maledite não aceitava isso. Ela queria porque queria que o meu irmão ficasse com ela. E ele sempre dizendo não. E ela insistindo. Até que de tanto meu tio... Não sei o quê. Porque até que de tanto meu tio... Acho que negar, né? Meu tio? Ou ela voltou a falar como a moça que nos conta esse relato ou é a mãe dela contando? Peraí. Peraí. Meu pai... Cadê? Ela queria porque queria que meu irmão ficasse com ela. E ele sempre dizendo que não e ela insistindo. Até que de tanto, acho que o meu irmão dizer não, ela mudou o foco. E começou a dar em cima do meu pai. Ali ela conseguiu. O meu pai sempre gostou de um rabo de saia. E todo final de semana era uma rapariga diferente. E a minha mãe aceitava. Ela era submissa a ele. Tá confuso aqui porque tem hora que ela fala como se fosse a mãe dela contando em primeira pessoa e de repente ela muda como se ela fosse ela mesma falando da avó, entendeu? E a Maledite e o meu pai começaram então a ter um caso. Minha mãe sabia e se fazia de cega e ainda aceitava a Maledite como amiga, frequentando a nossa casa como se não houvesse nada. Eu tinha 9 anos, eu não podia fazer muita coisa. Ana, o inferno começou quando meu pai descobriu que a Maledite estava... Meu pai? O inferno começou quando meu pai descobriu que a Maledite estava com ele. Ah, tá. O inferno começou quando meu pai descobriu que a Maledite estava com ele, mas gostava do meu irmão Carlinhos. Agora era ele, o meu pai, que começou a infernizar a vida do menino, tipo do próprio filho. É isso? Na cabeça dele, o meu irmão ia tomar a amante dele. Misericórdia, que bagunça! Brigava, batia nele, caçava briga sem motivos com o próprio filho. A Maledite adorava isso, né? 2 homens brigando por ela, mas o Carlinhos era nojo dela. Ele não gostava nem de ouvir o nome daquela mulher. E a minha mãe, plena, se fingia de doida para não se meter na confusão. Que se ela abrisse a boca, apanhava, né? Um dia, o meu pai saiu para ir pro bar, como sempre fazia, fim de semana.
a Maledite chegou e começou a conversar com a minha mãe e perguntar como que estavam as coisas. E ela respondeu que estava tudo bem, que estava esperando o Carlinhos chegar para desentupir o ralo da pia que estava entupido e tal, e estava impedindo ela de fazer os serviços. A Maledite ouviu e foi embora. Depois disso, tudo começou a piorar. Meu irmão caiu em cima de uma... Acho que meu irmão caiu em cima de uma cama, ou seja, acho que ficou doente, é isso? Meu irmão caiu doente, nenhum médico descobriu o que ele tinha. Suas pernas começaram a travar e ele não andava direito. Meu pai com as mesmas implicâncias para cima dele, por causa da Maledite. Ana, o meu irmão, chegou assim no seu limite. Ele não conversava mais com a gente, ele começou a falar sozinho, até que ele tentou contra a própria vida. Nós tínhamos um vizinho, o seu delegado, que era um senhorzinho evangélico que sempre fala de Deus pra gente e tal. E ele pediu para ir lá em casa, orar pelo meu irmão, que ele estava acompanhando o sofrimento dele, né? Mas a minha mãe não deixava, porque o meu pai nunca gostou de gente crente. Mas isso não abalou o seu delegado. Ele continuou insistindo, até que um dia ele foi, e o meu pai não estava em casa, então ele pôde entrar. Foi ele e a esposa, Francisca. Entraram e começaram a orar. Eles oravam e tal, mas quando terminaram, apenas disseram: temos que nos preparar. Não, eles terminaram e disseram: temos que nos preparar melhor e então voltar aqui. Nós não estamos preparados porque o mal que está aqui é maior do que a gente imaginou. Então disseram que precisavam voltar outro dia. Outro dia, minha mãe esperou meu pai sair de novo e foi novamente lá atrás do seu delegado. E dessa vez foi melhor preparado e começou a orar novamente. Só que dessa vez com mais fervor. Até a hora que ele parou e disse: o mal que está nele está fora. O quê? Ele disse assim: o mal que está nele está fora, entupindo a sua pia. Minha mãe arregalou os olhos apavorada, que até ela, com toda a situação que estava acontecendo, que ela até esqueceu que a pia estava entupida. Bom, tarde da noite, com uma lanterna, ela tirou o cano do lugar e começou a cavar para achar o restante do encanamento e achar o que estava entupindo a pia. Tá, e foi procurar o que estava entupindo a pia. E ali começou a sair tufos de cabelo, trapos, bonecos de magia e, por fim, um sapo com a boca costurada. Quando ele pegou, ou ela, não sei, pegou o sapo com as mãos, disse, acho que foi ele que estava cavando, é isso? Tá, ela com toda a situação, tarde da noite com uma lanterna, acho que ele, né, tirou o cano do lugar, acho que foi o vizinho que fez isso. Então, quando ele pegou o sapo com as mãos, disse a minha mãe: é isso aqui que tá matando o seu filho. Então ele abriu a boca do sapo e tirou de lá de dentro umas coisas que eu não me recordo bem. Mas tinha pedaço de espuma de colchão. Era um pedaço do colchão mesmo que o meu irmão dormia. Bom, ele disse assim: a pessoa que fez isso tem livre acesso à casa e estava usando a energia do caos. Ela tentou fazer um feitiço de amarração, mas como não teve nada com o seu filho, não será possível. Lembra que eu disse que já teve gente, já escutei pessoas falando que para ter uma amarração é preciso que haja um envolvimento primeiro. Então, muitas vezes é feito primeiro um feitiço para uma aproximação, não sei o que lá, e depois que acontece a primeira burradinha, a partir daí consegue fazer uma amarração. Bom, como ele não teve nada com ela, não seria possível fazer a amarração que ela queria.
Então ela quis destruí-lo. E se a senhora não tomar providências, isso vai acontecer de novo. Bom, uns dias depois a Maledite apareceu. Minha mãe a expulsou de casa, mas não resolveu muito, porque ela continuou tendo um caso com meu pai. Mas pelo menos meu irmão estava liberto. Um tempo depois, a Maledite foi embora da cidade com o marido. Ela era casada também? Observação, nessa história toda eu esqueci de mencionar que a Maledite era casada. Misericórdia. Bom, temos 2 maleditos aí, né? Porque o pai aqui, o pai da moça, enfim, que também é um maledito, né? Bom, uns anos depois, a vida já tinha dado uma melhorada. A Maledite ressurgiu das cinzas e disse que vinha visitar uns parentes que ficaram para trás. E voltou a ter um caso com o meu pai. Ela sempre vinha de visita, fazia uma visita passageira. Mas nesse dia ela veio para dormir. E no outro dia, antes de ir embora, ela viu a minha mãe e disse... Ela ficava na casa ainda? Bom, você nunca vai se livrar de mim. Eu quero ver você sofrer o resto da vida. Minha mãe não deu ouvidos ao que ela falou, pois sempre foi desacreditada dessas coisas, por mais que já tenha presenciado acontecidos como com o próprio filho, né? Bom, os anos foram passando, a gente foi ficando mais velho e as dores da minha mãe começaram a aparecer. E médico nenhum nunca descobriu o que ela realmente tem. Hoje a minha mãe tem 67 anos e continua sofrendo com dores. Ela não aceita que o problema dela é espiritual. Já foi revelado por pastores, por pais de santo, por benzedeiras, que ela tem com ela um espírito sofredor, que não quer que ela morra, mas sim que apenas sofra. Que isso foi obra de uma macumba na vida dela. Mas ela não aceita, só vive se enchendo de remédios. Antes de me perguntarem por que não fazemos nada, pois já tentamos por anos, nós não podemos ter fé por ela, né? Hoje eu tenho 43 anos, uma filha de 24 e um filho de 22. Uma época, quando eles eram mais novos, eu passei por um divórcio e fiquei uns dias na casa da minha mãe. Minha filha sempre ouvia passos pela casa e o meu filho viu uma figura de uma velha no espelho do banheiro. A minha mãe se sente mal todas as vezes que vai à missa e não pode ouvir a palavra culto que fica brava, pois eu sou evangélica e ela não aceita. Bom, tchau, Ana. Obrigada por ler o meu relato. Agora deixo com a minha filha. Obrigada, um beijo. Bom, Ana, agora é a fulana falando. Peço a ajuda de todos os assombrados que entendem desse lado espiritual para que possam nos dar alguma dica do que fazer, pois já tentamos há anos ajudar a minha avó, que não aceita ajuda nenhuma, pois não acredita em nada. Na minha opinião, é o espírito que está obsediando ela, que deixa ela cega sobre esse lado aí. Bom, obrigada por nos ouvirem, desculpa se houve algum erro, beijos de luz e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários, porque assim, é fazer alguma coisa meio que contra a vontade da pessoa, né? Mas eu também acredito que isso faz parte da obsessão espiritual, dela não ir atrás de ajuda, dizer que não quer, ter aversão à missa, a culto, ou provavelmente se tentar levar num terreiro também não vai, sabe? Então, o que poderia fazer num caso desse? Dá pra fazer? Quando a pessoa tá falando não, resistindo e tal? O que fazer? Não sei também. Mas olha só. E essa maledite? E o maledito do marido também, né? Desculpe, me desculpe, sinto muito, mas a maledite só se enfiou lá dentro porque conseguiu se enfiar através do... Não é? Maledito também. Desculpe, me desculpe. Ai, senhor, que... Nossa, a gente já tá esperando os próximos relatos pra falar
que virou da maledite? Porque uma hora a conta chega. Bom, vamos lá pro próximo relato, que é o vizinho maledito e o bolo enfeitiçado. A espiritualidade me salvou. Esse é todo o título. Olá, Ana e assombrados, como estão? Espero que bem. Bom, meu nome é Fulana. Meu relato começa quando eu tinha 16 anos de idade e eu me juntei muito cedo. Com 14 anos. É isso? Me juntei? Se casou? Algo assim? Eu morava no interior, morava numa casinha simples, no meio do mato, e era muito feliz. Guarde essa informação. O meu ex-marido trabalhava a semana inteira e eu ficava em casa sozinha, fazendo as tarefas domésticas. Bom, minha mãe e o meu pai são separados. Minha mãe morava na capital e viu que eu estava passando por um momento delicado, com depressão. Então fui passar uns dias na casa da minha mãe. Ela morava em uma pequena vila, onde a maioria das pessoas que moravam lá são família. E eu, como fui passar uns dias, levei minha gatinha, a Bel. E como lá era tudo asfaltado, eu tinha que levá-la para fazer as suas necessidades em um loteamento que havia sido uma pequena casa há muito tempo, é isso? E só havia entulho e areia lá. Esse loteamento era de frente com a casa desse tio maledito. Tio vizinho maledito, é isso? Cadê? Ah, não, peraí. Esse loteamento era de frente com a casa desse dito maledito. Vou chamá-lo assim, pois foi muito cruel o que ele fez comigo? É isso? Bom, não sei. Todas as vezes que eu levava a Bel para fazer suas necessidades, eu sempre me sentia observada. Até se eu fosse na rua, também me sentia assim. Até que vi um rapaz, o maledito. Ele me olhou e viu que quando eu olhei... Peraí. Eu me senti assim até que eu vi um rapaz, o maledito. Ou até que eu vi um rapaz, não sei, não tem ponto. O maledito me olhou e viu que quando eu olhei, fingiu que eu não estava ali. O tempo passou, eu fui para o interior, voltei para minha casa. De repente, eu e o... Não sei se os nomes estão trocados ou o quê. Não falou, né? Falou? De repente, eu e o fulano, que éramos tão unidos, acho que seria o marido, ex-marido dela, é isso? De repente, eu e o fulano, que éramos tão unidos e amáveis um com o outro, viramos praticamente inimigos dentro de casa. Então, eu disse que eu queria ir para casa da minha mãe. Em uma tarde, na casa da minha mãe, eu estava lá na varanda com ela e do nada esse vizinho maledito falou: "Vizinha, eu trouxe um bolo, pois a minha madrasta faz bolos e eu tô divulgando o trabalho dela, distribuindo para a vizinhança." Eu achei aquilo curioso. Minha mãe recusou o bolo, não de imediato, mas sim o desprezando na geladeira. Acho que ela pegou o bolo, então e deixou na geladeira, mas não comeu, é isso? Na noite desse mesmo dia, eu não sei o que é que deu em mim, do nada, que eu quis terminar o meu casamento de 2 anos. E foi o que eu fiz. Eu fui lá e terminei pelo celular mesmo, pois eu não queria ir lá no interior só para pegar as minhas coisas e olhar para ele. Bom, no outro dia, um conhecido meu, amigo em comum, meu e do meu marido, ele chegou no dia seguinte, à tarde, com as minhas coisas e me perguntou por quê, se não tinha motivos, né? Perguntou o que aconteceu e tal, e eu respondi de cabeça baixa que eu não sabia, mas que ainda o amava e não sabia nem o motivo de eu estar fazendo isso. Então nós ficamos conversando, eu, esse amigo e minha mãe. Enquanto eu trazia café, minha mãe me disse: "Traz o bolo para ele comer." Como eu não sou boba, eu tirei um pedaço para comer mais tarde, já que eu não consegui comer nada no dia anterior. À noite, eu comi o bolo e uma semana depois eu comecei a ter um sentimento estranho pelo tal vizinho,
que na época tinha uns 19 anos. Então, como eu fiquei morando com a minha mãe, esse vizinho se aproximou. Passamos a tarde conversando, conversamos coisas bobas, jogamos dama, uno, mas sempre sentindo aquela coisa estranha, mas eu deixei pra lá, um sentimento por ele. Mas depois esse vizinho me pediu em namoro e eu aceitei, porém no fundo eu não queria. Minha mãe sempre dizia que não gostava dele, pois ele tinha uma energia ruim e quase sempre eu sentia calafrios. Ou fazia... quase sempre, não sei se a mãe ou ela sentia calafrios. Eu fazia tudo por ele. Mesmo ele sendo um encostado, que não queria fazer nada. Ele só se aproveitava de quem tivesse ali perto dele. Ele almoçava, jantava, tudo lá em casa. Minha mãe sempre reclamava. Já eu não via problema algum. Até que uma vez nós estávamos juntos e ele, em tom de brincadeira, falou: "Você nunca vai me deixar, porque eu fiz macumba." E eu rindo, falei que essas coisas não existem. Meu erro. Ele riu e falou: "É verdade." Mas depois que ele me viu... Tá. Aí ele riu, acho que falou: "É verdade." Mas depois que ele me viu séria e pensativa, aí ele viu a burrada que fez. Até que, para descobrir mais a respeito, eu fui, numa noite, dormir na casa dele, que é do lado da minha casa, né, vizinho, ou da casa da minha mãe. E como ele falava dormindo, eu aproveitei e perguntei: "Como você fez esse feitiço? E quando foi?" Ele, sonolento, respondeu: "No bolo que a minha madrasta fez. A gente fez uma troca. Desde o dia que eu te vi a primeira vez, mesmo sabendo que você era comprometida, e então sabia que você ia comer o bolo." Eu paralisei e na hora eu entendi o porquê que a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Nessa noite eu fui para casa e pensei bastante. Não comentei nada com a minha mãe, apenas fui me distanciando dele cada dia que passava. Ele ficava cada dia mais insuportável. Ele falava alto, só queria estar perto de mim, me dava presentes, lanches, mas no fundo, nós sabíamos que nada disso ia me comprar ou fazer com que eu o amasse como ele queria. Então um dia eu terminei e ele ficou espalhando por aí que eu estava com outros. Eu me senti como se estivesse saindo de uma gaiola, mas como tudo que é bom dura pouco, eu também havia me esquecido que ele era meu vizinho, né? Ele vivia no meu portão, me chamando, pedindo para voltar, ia para a porta do meu curso me vigiar, ficava na janela da sala de aula, onde eu estudava, para me vigiar. Tudo que ele podia fazer, ele fazia para me perturbar. Até que uma noite, na aula de religião, um menino moreno chamou minha atenção. Um menino moreno chamou minha atenção após o professor perguntar algo sobre as religiões africanas e ele explicar tudo sobre elas e como havia uma grande discriminação a respeito. Cadê? Eu já estudava com ele há muito tempo, então eu tive vontade de pedir ajuda sobre isso. Eu o procurei no Instagram e viramos amigos. Nisso, o maledito, cada dia que passava, me perturbava mais e mais. Já tinha passado 8 meses após o término e eu sempre falando com esse colega de classe, que aqui vou chamar de Caio. Caio e eu fomos criando um laço forte de amizade e o maledito ficou sabendo e me ameaçava. Então eu contei para o Caio, que perguntou o que estava acontecendo, contei tudo e ele falou que ia me ajudar. À noite, ele me mandou fotos de um trabalho feito por ele. E ele falou: "Pronto, você tá livre. Nunca mais ele vai te perturbar." E por incrível que pareça, o maledito sumiu. Até que numa noite, na frente da escola, enquanto aguardava o sinal tocar, eu e o Caio estávamos conversando e esse maledito chegou,
se intrometeu na conversa e eu falei que eu não queria nada com ele, não queria conversar. Ele quis puxar o meu braço e então o Caio e ele começaram a bater boca. O maledito veio pra cima do Caio e como o Caio é lutador de jiu-jitsu, fez dele um banquete. No final disseram que o Caio era meu amante e até hoje a gente dá risada disso. No final ele me deixou em paz. 2 meses depois eu me mudei da casa da minha mãe para morar sozinha, pois eu não queria sempre ficar vendo o pessoal falando sobre esse assunto. E faz 4 anos do ocorrido. Eu e Caio somos inseparáveis. Sempre vamos ao terreiro juntos, fazemos tudo juntos. Agradeço todos os dias a fé e a espiritualidade do Caio, pois me salvaram. Quando eu estava... Me salvaram quando eu estava em um precipício. Um beijo, Ana e assombrados. Espero que gostem do meu relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Que bom que no fim acabou conseguindo se desvencilhar de um maledito que fez um trabalhinho num bolo. Não é? Ó, gente, muito cuidado com esses, né? Com essas comidinhas aí que vem. É triste, né? Porque, assim, tem gente que vai realmente dar um mimo, dar algum tipo, né? Alguma comida, alguma coisa assim, de bom coração mesmo, né? E a gente já fica achando que tudo é suspeito. Mas acho que lá no fundo a gente, sei lá, não sei, é difícil saber. Vamos pro próximo e último relato de hoje, que não tem nome, não tem título. Mas é da senhora Fulanitia. Olá, Ana e assombrados, aqui é a senhora Fulanitia e hoje eu vou contar algumas das maleditices da minha tia-avó Maledite, e os nomes estão trocados. Maledite era irmã do meio, entre 7 irmãs e um irmão, e desde nova sempre foi diferente. Aos 15 anos se casou com um homem 30 anos mais velho. Aos 15 anos? O homem é 30 anos mais velho? Se casou com um homem 30 anos mais velho, apenas porque ele tinha posses. Logo engravidou e teve uma filha. Mas apenas 3 meses depois do nascimento, o marido faleceu inesperadamente. Guarde esse detalhe. Já guardei. Após ficar viúva, ela foi morar na casa vizinha de sua irmã Terezinha. 5 anos se passaram e Maledite se envolveu com um rapaz jovem muito trabalhador. E como da outra vez, engravidou rapidinho, logo tendo um menino nos braços. Um certo dia, o tempo fechou e o rapaz, companheiro de Maledite, resolveu voltar mais cedo da roça. Como não tinha chave e ela não estava em casa, foi esperar na casa da Terezinha. Chegando a hora do almoço, ele comentou que ia comer a marmita que havia levado para o trabalho, para não estragar. Mas ao abrir a marmita, Vitor, marido de Terezinha, percebeu algo estranho. A comida estava brilhando. Ele não deixou o rapaz comer, dizendo que aquilo ali parecia pó de vidro. Dias depois, no domingo após o almoço, o rapaz chegou em casa passando muito mal, dizendo que estava morrendo. Foi então que Ângelo, meu tio, irmão da minha mãe, o levou ao médico. E lá veio a confirmação. Ele havia ingerido vidro moído. Essa foi a segunda separação da Maledite. Separação? Porque aí ele separou dela ou ele morreu? Depois disso, ela voltou o seu rancor contra Terezinha e minha mãe, Anita. Um dia, Terezinha estava sentada no alpendre, conversando com outra irmã, e comentou que estava com vontade de comer torresmo. Maledite não disse nada. Voltou para casa e pouco depois apareceu com um prato enorme de torresmo, cheirando deliciosamente. Sem desconfiar, Terezinha comeu com gosto, enquanto Maledite ria. Quando terminou, veio a revelação. Sabe, Terezinha, esse torresmo eu tirei do pote de fazer sabão. Tava na soda, disse ela gargalhando. Já com Anita, sua crueldade era diferente. Vivia dizendo que a minha mãe era do job, digamos assim,
porque teve um casal de filhos fora do casamento, espalhando boatos e tentando colocar as mulheres da rua contra ela. Bom, o tempo passou e a Maledite colheu o que plantou. Faleceu sozinha em um asilo caro de Muzambinho. Nem mesmo a própria filha foi se despedir, pois também havia sofrido com a mãe, que anos antes inventou mentiras para o seu marido e acabou com o seu casamento. Mas a história não terminou ali. 15 anos após a sua morte, eu fui ao cemitério durante o dia para visitar o túmulo de outros parentes. Enquanto caminhava entre as lápides, eu senti um arrepio diferente, aquele que só quem é médium conhece. Foi então que eu a vi, de pé junto à sua sepultura, me encarando com um olhar que nunca imaginei que ela teria. A voz dela veio clara, firme, mas carregada de peso. Me perdoa. Eu, a bastarda, como ela me chamava com desprezo, respirei fundo e disse: eu te perdoo. No mesmo instante, o vento soprou forte, levantando folhas secas ao redor e a levou, como se fosse embora para sempre. Bom, Ana, esse foi o relato do que ocorreu com a minha mãe e a avó. Não é sobrenatural, mas é interessante. E será que ela usou o vidro com o primeiro marido? Eu certeza, fi. Já suspeitei desde o princípio. Fez uma vez, já fez outra, já tava ali, ó, craque. Isso daí é psicopata. Isso daí Nossa, eu só tô pensando assim, ó. A mulher chega, materializa ali na tua frente, me perdoa. Agora. Quer que eu te fale? Ai, meu Deus. Não, a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar. Ela fez bem. Tá vendo? Tava atormentada. Do lado de lá também. Esse final ela contou num outro relato, né? A senhora Fulanite. Até que eu falei, agora eu quero saber qual que é a história dessa tia Maledite aí. Pelo jeito, se ela quiser contar outro relato de Maledite dessa tia, deve ter muita história pra contar das coisas que essa... Porque esse tipo de Maledite aqui é aquele tipo doente mesmo, né? Que eram as próprias irmãs, sei lá, que eu tô tentando entender o parentesco aqui da Maledite, mas, colocar pó de vidro na comida do marido, do não sei o quê, e fazer esse negócio aí, o torresmo na soda, ficar espalhando mentira, fazendo os outros se ferrar, sabe? Com o próprio filho. Nossa, deve ter feito muita porcaria pela vida. Pois é. Tô só pensando aqui nas coisas da Maledite. Gente do céu, credo. Eita, como tem gente ruim. E eu tô saindo até da tela aqui. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se você tem alguma história de Maledite, de maledito, envie o seu relato pra gente. Se for comentar, que seja com respeito sempre. Ok? Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.